Seguindo com a teoria da burocracia, teoria geral da administração. Max Weber. Principais ideias de Max Weber. Max Weber contribuiu para o conhecimento com a formulação de uma espécie de sociologia da teologia, sociologia da religião. Pesquisas antropológicas profundas sobre o indivíduo calvinista, sobre o indivíduo luterano. Descrição psicossubjetivas. Vejam, Max Weber contribuiu para o conhecimento com a formulação de uma espécie de sociologia da teologia, sociologia da religião. Analisou profundamente o capitalismo e o protestantismo e desenvolveu uma epistemologia da sociologia. Max Weber desenvolveu uma teoria do conhecimento para a sociologia. As visões sociológicas predominantes até então provinham da obra do filósofo e sociólogo alemão Karl Marx e do sociólogo francês Émile Durkheim. A visão marxista sobre o capitalismo é extremamente crítica, mas Max Weber propôs uma análise otimista sobre a estrutura econômica desse sistema. Dentre as influências teóricas de Max Weber, podemos destacar o idealismo do filósofo iluminista alemão Immanuel Kant e a crítica à ciência do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Além das influências do filósofo e teórico político francês Alexis de Tocqueville. Para Max Weber, o plano das ideias, entendendo-o com base no idealismo kantiano, é a primeira concepção do capitalismo. O capitalismo é um modelo abstrato por excelência, pois ele seria concebido baseado em um ideal. Tendo em vista o ideal capitalista, é que esse sistema econômico é constituído na prática. Uma importante influência para despertar a curiosidade de Weber para a escrita de Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo foi o texto Conselho a um Jovem Comerciante de Benjamin Franklin, 1706-1790. Neste texto, Franklin esboçou noções de administração de negócios e gestão do dinheiro. Para Franklin, o dinheiro não deve ficar parado, estando sempre em movimento por meio de empréstimos e de investimentos, fazendo com que ele se multiplique. Os calvinistas, na visão de Weber, levam a cabo o ideal capitalista ao aliarem a este regime de sociabilidade a noção de predestinação ao paraíso ou ao inferno. Para os calvinistas, o homem nasce predestinado e é possível identificar sua predestinação ao paraíso caso se verifiquem na vida dele o trabalho e o sucesso profissional, além da retidão moral que o impede de gastar dinheiro com futilidades. Weber baseou suas observações do desenvolvimento econômico a partir da comparação de países sumariamente protestantes com países católicos. As grandes potências do século XX, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos da América, eram nações de maioria protestante. O conceito de ação social de Max Weber. Interessante. Max Weber pesquisou profundamente sobre o indivíduo alemão, sobre o indivíduo inglês e sobre o indivíduo estadunidense.
Portanto, as linhas de pesquisas de Max Weber contribuíram muito para o desenvolvimento da inteligência humana. Por isso que ele é um dos pais da sociologia. O conceito de ação social de Max Weber. O conceito de ação social é de extrema importância para a formação da sociologia weberiana. O conceito de ação social é de extrema importância para a formação da sociologia weberiana e para a sociologia em geral. Para Max Weber, o sociólogo deve se nutrir de uma neutralidade em relação ao seu objeto de estudo. O desenvolvimento da teoria weberiana é contrário ao método proposto por Emile Durkheim. Para Durkheim, o sociólogo deve observar a sociedade em busca dos fatos sociais que são generalizados em uma sociedade, sendo coercitivos e impositivos sobre os sujeitos. Para Max Weber, não existem fatos sociais, mas sim resultados das ações sociais dos seres humanos. As ações sociais são individuais e temporárias. O sociólogo deve observá-las com base em uma metodologia e assim organizá-las e classificá-las. Devido à multiplicidade de ações sociais possíveis, considerando que cada sujeito pode agir de infinitas maneiras, é necessário adotar um padrão de correção para essa classificação. Esse padrão foi chamado por Weber de tipo ideal. Esse padrão de correção está localizado no que Max Weber chamou de tipos ideais, que são balizas para estabelecer-se qualquer comportamento padrão. Como ideais, esses tipos são perfeitos e imutáveis, não existindo na prática. Nisso se encontram as ações que podem afastar-se ou aproximar-se dos tipos ideais. Max Weber tinha total e absoluta consciência de que os tipos ideais não existem na realidade, mas ele lançava a mão desses parâmetros metodológicos para poder desenvolver as suas linhas de pesquisas, que muito contribuíram para a nossa compreensão sobre a sociedade capitalista, sobre a sociedade industrial, sobre a teoria da burocracia. Weber separou e classificou as ações sociais em 4 tipos. A ação social racional com relação a fins. É calculada racionalmente, visando a atingir alguma finalidade. O casamento é um exemplo levantado por Weber, pois há nele a finalidade da constituição familiar. E a união matrimonial é a ação tomada para atingir-se esse fim. Ação social racional com relação a fins é a ação social típica da sociedade industrial, da sociedade moderna. Ação social racional com relação a valores não visa a uma finalidade fora da própria ação, mas sim a correção moral da própria ação. Como exemplo, podemos citar certos princípios considerados como valores honestos morais, valores morais honestos, que são valores universais. Valores morais honestos, como não roubar. É um exemplo de ação social racional com relação a valores. Valores morais honestos. Valores universais. Ação social tradicional. Não é racional. Nesse tipo de ação, o agente apenas executa ações impostas pela tradição.
E nós vemos também que Max Weber tem uma linha de pesquisa de trabalho sobre tipos de sociedades. E lá vemos a sociedade tradicional. O indivíduo da sociedade tradicional tem muito desse componente da ação social tradicional. Não é racional. Nesse tipo de ação, o agente apenas executa ações impostas pela tradição. Ação social afetiva é guiada pelos sentimentos passionais e afetivos, não sendo, portanto, racional. Interessante. Vemos também um tipo de grupo, um tipo de sociedade estudado por Max Weber, que é a sociedade carismática, a sociedade revolucionária, que tem indivíduos que se orientam muito a partir dessas ações sociais passionais. Ações sociais afetivas, que são ações guiadas pelos sentimentos passionais e afetivos, não sendo, portanto, racional. Tanto é que líderes carismáticos e revolucionários se encaixam muito bem nesse tipo de sociedade carismática, sociedade revolucionária, que tem indivíduos que se orientam muito a partir de ações sociais afetivas. São as sociedades dos grandes líderes revolucionários que orientam o comportamento de multidões. Aqueles que se colocam como mitos, como deuses enviados. E temos muitos exemplos na nossa história. Mussolini, Hitler e muitos outros. Stalin, mais recentemente Fidel Castro. Teoria da dominação. A teoria da dominação weberiana é política e discorre sobre a legitimidade do poder. Para Max Weber, é o Estado que detém o poder legítimo sobre os cidadãos, exercendo a dominação legal. Mas existem também outros tipos de dominação. São eles: a dominação tradicional, que é legitimada pela tradição, típica de sociedades tradicionais. Dominação tradicional, legitimada pela tradição. As tradições passam a ser meios de dominação no âmbito do convívio familiar, como a dominação patriarcal. Dominação patriarcal típica das sociedades tradicionais. E temos um livro da cultura humana que traz registros substanciosos sobre as sociedades patriarcais do mundo do tempo antigo. Tempo do mundo antigo. A Bíblia Sagrada. A família do patriarca Abraão. Patriarca mor dos hebreus. A família do patriarca Jacó. A família do patriarca Isaac. São figuras bíblicas que são descritas justamente nesse contexto aqui, num contexto de dominação tradicional, um contexto do patriarcalismo, do patriarcado, o império absoluto do homem sobre a mulher sem nenhum direito na sociedade. Poder absoluto do homem, poder absoluto do masculino. Vemos aqui que Weber traz a dominação tradicional. É legitimada pela tradição.
as tradições passam a ser meios de dominação no âmbito do convívio familiar, como a dominação patriarcal, do patriarcado. Dominação carismática é legitimada no interior de uma sociedade que enxerga uma liderança carismática, a legitimidade para exercício de certo poder sobre ela. Os maiores exemplos desse tipo de dominação são as dominações de ditadores e líderes totalitários, como Mussolini, Hitler e Fidel Castro. Pessoas que, com a sua influência persuasiva, conseguiram mobilizar massas. São os grandes líderes totalitários, que não raro, mas quase sempre, orientam e conduzem a maldade humana para patamares superiores. Não raro, mas quase sempre, orientam a maldade humana para patamares superlativos. Deus nos livre e guarde. Dominação carismática, típica de sociedades carismáticas e revolucionárias. Dominação carismática é legitimada no interior de uma sociedade que enxerga em uma liderança carismática e persuasiva a legitimidade para exercer certo poder sobre ela. Os maiores exemplos desse tipo são ditadores e líderes totalitários, como Mussolini, Hitler e Fidel Castro, dentre outros, Stalin, por exemplo. Pessoas que, com a sua influência e persuasão, conseguiram mobilizar massas e, não raro, mas quase sempre, orientaram a maldade dessas massas para patamares superlativos, a fim de, por exemplo, exercício de genocídios. Texto publicado pelo professor Francisco Porfírio. Bônus. Brasil Escola, portal Brasil Escola. Outro texto, dentro dos nossos estudos e leituras da teoria da burocracia. Sociologia, tema status social. Outro tema que foi profundamente investigado por Max Weber. Status social é a posição de cada pessoa na estrutura da sociedade. É uma classificação que condiciona culturalmente as relações, as oportunidades e os papéis sociais. Status social é a posição de cada pessoa na estrutura da sociedade. Status social tem que ver com estratificação social.